Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, turma. Hoje a gente vai falar do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29. Nós vamos falar do diálogo entre Bilbo e o dragão Smaug no livro do Hobbit, certo? Do Tolkien. Nós vamos falar também, por último, da Roseira de São Francisco. E ao longo do vídeo ou no final do vídeo, tudo vai se conectar e vai ficar muito claro a ideia que eu quero passar aqui. Lá no capítulo 5, versículo 29 do Evangelho de Mateus, o meu xará, de São Mateus, nós podemos ler o seguinte. Peguei aqui uma Bíblia qualquer da internet, tá? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, ou seja, te leva ao erro, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Obviamente, não tem como, eu pelo menos não consigo imaginar como isso poderia ser levado de forma literal, porque o seu olho por si só, ele não tem vontade, ele não tem inteligência, então ele por si só não pode te levar a pecar, mas aquilo que te leva a pecar está muito mais no seu coração e na sua mente, né, na sua alma, do que qualquer outra coisa. Mas a ideia que esse versículo, esse capítulo da Bíblia nos fala, nada mais é do que um pedido de nosso Senhor Jesus Cristo para que nós sejamos extremamente radicais no nosso plano de ação para tirar, eliminar tudo aquilo que nos desvia do nosso caminho, da nossa vocação, que é a santidade. No entanto, hoje em dia, nós vemos um fenômeno muito comum que é das pessoas intemperadas, das pessoas que têm algum tipo de problema em viver a temperança, e eu falo isso com experiência própria, tá? Longe de mim, estou muito longe de ser santo, mas muito longe mesmo. Nós vemos um problema que é o diálogo com o erro. O que é o diálogo com o erro? Vamos imaginar uma pessoa que tem uma espécie de vício, uma compulsão, de repente por bebida, por comida, às vezes alguém que é viciado, por exemplo, em pornografia, sei lá, alguém que tem um vício em cigarro, por exemplo, coisas nesse sentido. O que precede essa queda? Normalmente, são pequenas concessões que essa pessoa faz que vai chegando um momento, é uma sequência de gatilhos que sozinhos eles não têm muito poder, mas juntos e unidos e numa sequência eles vão enfraquecendo. É aquele ditado da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E essa questão do diálogo com o erro, a gente pode fazer uma análise, dar uma refletida, né, digamos assim, sobre o diálogo que o Bilbo, lá no livro do Tolkien, o Hobbit, tem com o dragão Smaug que está protegendo o tesouro. E é bem interessante que, obviamente, o Bilbo ainda, na verdade, é um personagem extremamente inteligente, então ele ainda consegue conversar com o Smaug sem entregar muita coisa, mas ao mesmo tempo quase se colocando em um risco iminente de morte. Quem não sabe, o Bilbo na conversa com o Smaug, ele está invisível e o Smaug não consegue identificar exatamente onde ele está, só pode ter uma ideia, mas não é nada muito certo. No entanto, o Bilbo conversando com o dragão, ele vai dando pistas, e o dragão, por natureza, é extremamente inteligente, certo? Mas também tem uma idade muito grande, então ele tem uma experiência. Então ele tem uma capacidade muito grande de deduzir. Sabe quem tem essa capacidade muito grande também de dedução? O demônio. E a gente comete um erro muito grande quando nós tentamos dialogar com o erro.
quando nós deixamos de ser extremistas e radicais com aquilo que nos leva ao pecado, a, a, a uma não virtude, digamos assim. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício em álcool, ou, por exemplo, um vício em álcool, ela faz pequenas concessões, e isso independente se ela teve um dia frustrante, um mês frustrante ou não. Porque ela de repente se permite a experimentar uma lata de cerveja e ela acha aquilo bom, aquilo dá uma descarga muito grande de dopamina nela. Aí ela pensa, pô, uma latinha não tem problema. Ela bebe outra, e outra, e outra, e por aí vai. Um homem que tem dificuldades, muitas dificuldades, com viver a castidade, por exemplo, também faz pequenas concessões quando ele simplesmente, ingenuamente, despretensiosamente, vê uma mulher que é muito bonita, não necessariamente está vestida de forma vulgar, mas ainda é muito bonita e desperta uma curiosidade nesse homem. Aí ele vai, procura de repente essa mulher na rede social, no Instagram, vê lá uma foto de biquíni dessa mulher. Então veja que ele vai fazendo pequenas concessões. Chega um momento em que qualquer tipo de mulher bonita que ele está vendo na rua, ele está procurando. E ele quer ver, e ele alimenta aquilo. E hoje na internet é muito perigoso, o Instagram ele percebe esse tipo de coisa com muita facilidade. E aí ele começa a te jogar outras coisas. E aí tudo vai conspirando e te dando cada vez mais gatilhos. E aí vem a queda. Certo? No entanto, essa questão de radicalidade, ou seja, extremismo com aquilo que te leva ao erro, e esse diálogo que acontece com a tentação, com o demônio, com aquilo que é ruim, nós podemos trazer então, agora por fim, uma análise da famosa roseira de São Francisco. Se vocês não conhecem a história, eu até separei aqui, depois eu recomendo que vocês pesquisem, mas é uma história muito interessante. Por quê? A história da roseira de São Francisco é o seguinte. A roseira de São Francisco é uma roseira sem espinhos, que se diz estar localizada em Assis, na Itália, e que teria sido transformada por São Francisco de Assis. A história diz que São Francisco se jogou em uma roseira cheia de espinhos para combater a tentação sexual. A partir daí, a roseira teria perdido todos os espinhos. Então veja bem, nós temos aqui dois bons exemplos e um mau exemplo. O primeiro exemplo é do Santo dos Santos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que através de seu Evangelho diz para que nós ele diz que nós devemos agir com radicalidade diante daquilo que nos leva ao erro. Certo? Esse é o primeiro bom exemplo do Santíssimo, de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo exemplo é um mau exemplo porque é Bilbo conversando com o Smaug, o dragão terrível, e se colocando em perigo e quase quase morrendo, para ser bem sincero, porque tem uma hora que o Smaug quase pega ele nessa dele ficar conversando com o dragão. Certo? Então, essa questão de conversar com aquilo que nos leva à nossa ruína. E o último exemplo é de alguém que busca imitar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um santo, um grande santo, São Francisco de Assis, que inclusive é um santo que recebeu as chagas de nosso Senhor de tanto que se assemelhou ao Cristo. Então ele, diante daquela grande tentação, preferiu se jogar aos espinhos das rosas do que cair naquele pecado. Concluindo tudo isso, juntando tudo isso, a gente só pode chegar a uma conclusão. Uma óbvia conclusão e que de repente pode ser contraintuitiva em determinados momentos. Que o radicalismo / extremismo é igual a temperança /
equilíbrio. Nós devemos buscar a temperança na medida. Aliás, nós alcançamos aos poucos a temperança na medida em que nós somos extremistas com aquilo que nos leva ao erro. Não existe diálogo com o demônio. Não existe diálogo com o pecado. Existe diálogo com o pecador, com aquela pessoa que precisa, que através da caridade nós devemos mostrar a ela que ela está agindo no erro, que ela está mergulhada em trevas e assim por diante. Em algumas situações, o castigo direcionado àquela pessoa é até um ato de misericórdia, para que ela entenda que ela está no erro. Então, com o erro não existe diálogo, não existe amistosidade, não existe ser amistoso com o erro, tá? Faltou o repertório aqui. Não existe ser amistoso com o erro. Para o erro, só existe extremismo e radicalismo. E isso só pode resultar na temperança, na virtude, naquilo que nos eleva para o alto. Beleza, pessoal? Bom, eu tive essas reflexões aqui depois de uma sessão de terapia com meu terapeuta. E ele me falou que, inclusive eu até anotei aqui, ele falou o seguinte: algumas posturas radicais são as que mantêm a temperança, né? É o que traz o equilíbrio. E é meio contra-intuitivo isso, né? Extremismo é igual a equilíbrio, né? Apesar de que está implícito toda essa conclusão. E é bem interessante pensar nisso daí. E aí hoje eu passei por esse trecho do diálogo do Bilbo com o dragão, lá no livro do Hobbit, eu estou quase finalizando. E eu falei, cara, é exatamente isso. São pequenas concessões que a gente faz que nos leva à queda. E a gente faz sem nem perceber. Por quê? Porque a gente está dialogando com o dragão, a gente está conversando com o erro, a gente está negociando com o erro. A gente está negociando com a nossa parte ruim, com as nossas paixões desordenadas. Beleza? Então é isso. Cara, se você gostou, acho que é um papo mais reflexivo. Eu não sou nenhum filósofo, nenhum teólogo, mas nesses últimos dias eu iniciei um curso de filosofia e estou numa busca constante por me aperfeiçoar, por buscar virtudes. Não uma virtude pela virtude, porque ela é extremamente vazia. Eu posso ser virtuoso, por exemplo, sendo paciente na construção de um túnel para roubar um banco, né? Mas seria uma virtude aplicada para a finalidade errada. Eu quero buscar virtudes porque, assim como todos que me assistem, as pessoas que eu conheço, todos nós temos uma vocação universal, que é a santidade. Então, eu estou abrindo cada vez mais meus olhos e a minha cabeça para essa busca, né, de aperfeiçoamento, que nada mais é do que a busca pela vivência e imitação do Cristo, na esperança de que um dia nós possamos dizer, assim como São Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Beleza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.